Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiros por Deus. Bíblia, apenas Bíblia. Vamos entender um pouco. Paulo ele amplia a analogia de uma chegada à maioridade de um filho, ao contrastar a vida dos cristãos antes da salvação como filhos e servos, com a vida dele depois da salvação como adultos e filhos depois que eles são salvos. Tanto os leitores gentios de Paulo quanto os judeus prontamente compreenderiam essa imagem, uma vez que os judeus, os gregos e os romanos tinham uma cerimônia para marcar a chegada de um filho à maioridade. Porque havia tutores e curadores que eram escravos encarregados de cuidar dos menores, pedagogos, enquanto eles gerenciavam as propriedades que eles tivessem até que atingisse a maioridade juntamente com o aio, que era aquele que conduzia. Eles tinham quase que total responsabilidade pela criança, esses tutores e curadores, de modo que para todos os propósitos práticos, a criança sob o cuidado deles não se diferenciava em nada de um escravo. Quando éramos menores, servilmente sujeitos, Paulo está dizendo, antes que atingíssemos a maioridade. Quando chegamos à fé salvadora em Jesus Cristo, deixamos os rudimentos do mundo, rudimentos que significa uma fileira, um nível que era empregado para falar a respeito de coisas básicas e fundamentais, como a letra do alfabeto. E agora é melhor que ver que esta palavra ela começa a referenciar elementos rituais básicos de uma religião humana. Agora Paulo começa a descrever tanto a religião dos judeus quanto a dos gentios como elementares, pois eram meramente humanas, nunca conduzindo a um nível divino. Tanto a religião dos judeus quanto a dos gentios centralizava-se no sistema de obras feita por seres humanos. Elas eram repletas de leis e cerimônias. É muito interessante o entendimento desse texto. E deviam ser realizados para que a aceitação divina fosse alcançada. Todos esses elementos rudimentares são imaturos. E é semelhante como o comportamento das crianças sob a escravidão do seu tutor. Vamos lembrar o tutor, o curador, aquele que era o aio, aquele que podia dar direção. Aí vem a plenitude do tempo, no tempo designado por Deus, quando as precisas condições religiosas, culturais e políticas, exigidas pelo plano perfeito de Deus, alcançam o seu auge, e Jesus então veio. Deus enviou seu Filho. Como um pai, marca a data da cerimônia da maioridade do filho e da liberdade dos seus protetores, curadores, tutores. Deus envia seu Filho no momento para libertar da escravidão da lei todo aquele que crê. Uma verdade que Jesus afirmou várias vezes. Ou seja, a lei aponta para a impossibilidade do homem ser o que Deus quer que ele seja. Mas a fé em Jesus o possibilita ele ser aquilo que Deus quer que ele seja em Jesus. Porque Jesus é que justifica o homem pela fé que tem. O fato de o Pai ter enviado Jesus ao mundo ensina a respeito de sua pré-existência como o eterno segundo membro da Trindade. Agora, Jesus nascido de mulher enfatiza a plena humanidade de Jesus. O fato de ter nascido de uma virgem, esse valor ilimitado necessário para que ele pudesse suportar o castigo do pecado como substituto do ser humano. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. Diferente de qualquer outro, Jesus obedece perfeitamente à lei, submete a tudo. A sua impecabilidade faz dele o sacrifício imaculado pelos pecados. Aquele que cumpriu toda a justiça, ou seja, que obedeceu a Deus em tudo de modo perfeito. Essa justiça perfeita que é imputada àqueles que creem nele.
Ou seja, eu sou declarado justo por crer naquele que por mim morreu minha morte, para me resgatar aqueles que estavam sob a lei, pecadores culpados, debaixo de exigência de uma lei e de uma maldição, e agora necessitando de um Salvador. Aí nós somos então adotados como filhos. Essa adoção é o ato de levar alguém que é filho de outra pessoa para a sua própria família, uma vez que as pessoas não regeneradas são por natureza filhos da ira de Satanás. A única maneira de poder se tornar filhos de Deus é por meio da adoção espiritual. O Espírito de seu Filho é a obra do Espírito Santo, confirmando no cristão essa adoção, ele sendo recebido como filho de Deus. A certeza da salvação é uma obra graciosa do Espírito Santo, não provém de nenhuma fonte humana. Esse termo Abba que podemos pronunciar é um termo aramaico carinhoso usado pela criança para falar com seus pais, equivalendo à palavra papai, uma forma afetiva e próxima e íntima. E com isso nós podemos então identificar a profundidade daquilo que foi a plenitude dos tempos. Foi quando Jesus veio e cumpriu toda a obra de Deus para salvar o homem. E assim agora podemos glorificar a Deus sabendo que temos livre acesso a Ele por causa de Jesus Cristo, sua cruz, sua morte e sua ressurreição. E agora aguardamos a glorificação pelo poder de Deus. Toda honra e toda glória seja dada a Ele.